A proposta do método Stronger é sim te ajudar a ganhar massa muscular e perder gordura. Afinal, quem não quer músculos maiores, mais desenhados, mais definição muscular e um abdômen mais definido? Entretanto, a nossa proposta aqui não é olhar para o treino e dieta de forma isolada. Caso contrário, a médio e longo prazo a gente não consegue ter um planejamento que seja sustentável. Então é muito comum uma queixa dos nossos alunos mais recentes que estão chegando acabarem chegando muito frustrados, porque não conseguem sustentar o planejamento, ou então até tem algum resultado ali por 1-2 meses, mas depois acabam largando, ou tem resultado à base de uma dieta muito restritiva, ou de um treino que não é congruente com a rotina, ou então também de um treino e uma dieta que não conversam entre si. Então ele tem a dieta de um lado, o treino de um outro, mas nem sempre essas coisas estão conversando. E aí ele tem aquela sensação que está se esforçando, mas não consegue gerar esse esforço em, de fato, resultados que vão ser sustentáveis a médio e longo prazo. Então, o que a gente acredita é em criar um planejamento que seja sustentável a médio e longo prazo, que você vai conseguir levar, sustentar, independente das circunstâncias da vida, porque Natal, Ano Novo, feriado, aniversário, enfim, datas festivas, comemorativas, isso sempre vai estar presente na rotina. E é muito comum que as pessoas esperem um momento perfeito, uma data perfeita, para de fato conseguir iniciar essa mudança. E o grande segredo aqui é entender que não vai ter uma situação perfeita. É você entender os pilares que compõem de fato um estilo de vida saudável que vai te aproximar do físico, da performance que você está buscando, e isso sim a gente conseguir ir equilibrando ao longo do tempo. Então, quando a gente no geral fala de buscar uma melhor estética, uma melhor saúde ou uma melhor performance, é muito claro para as pessoas a importância de cuidar da dieta e do treino. Porém, existem outros elementos que não são tão óbvios assim, como a parte do sono, rotina, organização, ter um controle intencional ali do seu ambiente, a parte de gestão de estresse e ansiedade, controle do álcool e reconfiguração da mentalidade. Então, dentro da nossa metodologia, cada uma das letras do Stronger está significando ali cada um desses pilares, que a ideia é a gente o quê? A gente conseguir trazer para uma racionalidade, porque inicialmente as pessoas, algumas até têm noção da importância de olhar para isso tudo, mas acaba não tendo um olhar intencional, acaba não investindo energia nisso de forma intencional. Então, uma pessoa que está, por exemplo, estressada, ansiosa, com problema no trabalho, problema no relacionamento, imprevistos da vida, muitas vezes é uma pessoa que por vezes ela nem vai ter condição, ou então nem vai ser saudável ela ter um planejamento muito engessado para seguir. E aí o que essa pessoa precisa, na verdade, é dar um primeiro passo, é entender como cada um desses pilares vai conversar entre si. E quando a gente consegue ter essa racionalidade, o que a gente consegue fazer? A gente consegue ter um olhar mais amplo, como se a gente olhasse de cima a nossa vida, a nossa realidade, e entendendo o contexto que a gente está, a gente consegue entender do que de fato faz sentido investir um pouco mais de energia no momento, ou então, para quem às vezes tem um problema de consistência, quais são os gatilhos que fazem aquela pessoa acabar perdendo a adesão e trazendo para essa racionalidade, o que vai acontecer? A gente consegue ter essa análise mais fria de beleza, não estou evoluindo por conta disso, disso e disso. E aí a gente vai conseguir de fato ajustar esses pontos. Porque claro que existe a parte técnica em relação à alimentação e exercício que merece atenção, mas nem sempre o ponto a ser ajustado vai ser necessariamente a dieta ou o treino. E aí a gente ter essa clareza de onde a gente precisa direcionar as nossas energias, isso é uma etapa fundamental. O que é muito comum, por exemplo, a gente pega uma pessoa estressada e ansiosa. Esse estresse e essa ansiedade acaba impactando no sono, fazendo com que a pessoa ela durma pouco ou então ela durma mal. E aí lembrando que a qualidade do sono é tão importante quanto a quantidade. Uma vez que essa pessoa está com sono bagunçado, a gente sabe que a restrição de sono vai impactar no apetite. Na maioria das pessoas, acaba impactando para mais. Porém, tem algumas pessoas que impactam para menos também. E as duas situações são ruins, né? Então, tanto o extremo de você comer demais ou o extremo de você não comer acaba sendo prejudicial. E aí olha o que vai acontecendo. Sono ruim. O que faz? Deixa a pessoa com maior apetite, então modifica o apetite. A falta desse sono faz com que essa pessoa fique mais sensível ao estresse, ou seja, o que já estressava ela vai estressar ainda mais
e o que não estressava vai passar a estressar. Então essa pessoa estressada, ansiosa, comendo mal, dormindo mal, dificilmente ela vai ter disposição para treinar ou ela vai treinar mal. E aí o que acontece? Ela volta a se sentir culpada, volta a se sentir ansiosa, aí come, não dorme direito, e isso vira um ciclo vicioso que tem gente que fica literalmente a vida inteira nisso aqui. A pessoa muda de emprego, de relacionamento, de país, mas não consegue de fato sustentar o peso perdido ao longo do tempo ou cultivar bons hábitos. E aí quando a gente fala de melhorar a composição corporal, muitas vezes a barreira que acaba impactando as pessoas, como eu falei, não é necessariamente uma estratégia de dieta que ela não está fazendo ou alguma coisa de treino que ela ainda não está fazendo. Na verdade, é ter esse olhar mais amplo em relação aos pilares e entender o que é que está impactando para fazer com que ela não consiga ir para esse próximo nível, não consiga dar esse próximo passo em direção aos objetivos que ela está buscando. Então, a partir do momento que a gente traz isso para uma racionalidade, a gente já consegue ter uma perspectiva do que realmente faz sentido, que realmente vai fazer diferença naquele momento. Que é uma coisa que a gente ainda vê muito hoje em dia, são as pessoas buscando fórmulas mágicas. Então, um suplemento mágico, um método milagroso, uma dieta que vai ser determinante. E uma das coisas que a gente mais prega aqui é justamente isso, é entender que dieta, por exemplo, não é uma coisa fechada, com várias regras necessariamente a se seguir. Dieta é uma forma de se alimentar. E a nossa proposta é encontrar a sua forma de você se alimentar, respeitando seus hábitos, suas preferências, suas individualidades, todos esses pilares que a gente está abordando aqui, que naturalmente vão impactar em como você se alimenta. Então a ideia é te dar autonomia para fazer escolhas mais conscientes e não a gente sair cagando um monte de regra aqui que muitas vezes acabam mais te atrapalhando e prejudicando a sua relação com a comida, com o treino, por parecer que é algo totalmente fora da sua realidade. E dentro de cada um desses tópicos existem subtópicos, ou seja, dentro de sono existem uma série de coisas a serem conversadas e entendidas, como higiene do sono, ciclo circadiano, horário de dormir e acordar, né? E como tudo isso vão ter repercussões dentro do seu dia a dia. E a ideia é a gente ir aumentando esse nível de consciência, entender quais são os pilares ou qual é o pilar que tem gerado esse desequilíbrio que está te impedindo de evoluir e a gente conseguir de forma assertiva te oferecer as ferramentas para conseguir de fato superar essa barreira e conseguir voltar a ter uma evolução de forma contínua e não ficar dependendo do acaso ou de confiar sempre a sua evolução a alguma coisa milagrosa que está faltando. E quando a gente fala dos principais objetivos que os nossos alunos buscam, basicamente é hipertrofia e emagrecimento. E uma coisa curiosa que eu gosto de chamar a atenção é o seguinte: quando a gente está falando de emagrecimento, de perder gordura, o fator mais importante é que você esteja em déficit calórico. E ainda que aquele sujeito esteja com todos esses pilares aqui bagunçados, vamos supor, ele está dormindo mal, ele está treinando mal ou não está treinando, não está olhando para o ambiente, está bebendo, está estressado e ansioso. Ainda que tudo isso esteja bagunçado e obviamente não é saudável, mas de alguma forma essa pessoa está em déficit calórico, ou seja, ela está consumindo menos calorias do que ela está gastando, aquela pessoa ela vai perder peso. É claro que ela vai sacrificar massa muscular, imunidade, disposição, então não é saudável, mas ela consegue ainda perder gordura. E por que eu estou falando isso? Quando a gente está falando do objetivo de ganhar massa muscular para o corpo, fisiologicamente falando, é muito mais difícil construir um tecido do que utilizar aquela gordura armazenada como fonte energética. Então a pessoa que ela está buscando o processo de hipertrofia muscular é uma pessoa que ela precisa muitas vezes ter mais atenção para esses pilares até do que a pessoa que está emagrecendo. Claro que no mundo ideal essas prioridades têm que estar iguais, né? Mas falando um pouquinho preto no branco, o que acontece? Quando a gente fala de hipertrofia, a pessoa pode estar treinando bem, dormindo bem, comendo bem, mas se é uma pessoa, por exemplo, que está fazendo uma ingestão de álcool, isso já pode impactar no resultado. Se ela, por conta de estresse e ansiedade, acaba não conseguindo se desafiar muito ali nos treinos, isso também tende a impactar. Então, a hipertrofia muscular, por exemplo, acaba precisando de uma atenção especial
em relação a esses pilares para a gente conseguir direcionar de forma adequada. Então, a gente entender direitinho cada caso, cada situação é fundamental para a gente conseguir alinhar as expectativas e chegar no resultado esperado. Com esses pilares ajustados, a ideia é a gente conseguir entregar o máximo de saúde, de estética e de performance de forma sustentável e realista dentro da sua rotina. E além de te ajudar com isso, saúde, estética, performance, autoestima, libido, disposição, todas essas coisas estão implícitas dentro de saúde, estética e performance. Tem uma outra coisa que eu gosto também de oferecer como reflexão e que a gente pode colocar dentro de uma camada de motivação, né? Cada pessoa tem motivações diferentes, mas dentro dessas motivações eu vejo que uma motivação importante também é a parte profissional, a parte de cognição. Como assim? A pessoa, por exemplo, que está estressada, está ansiosa, tá dormindo mal, tá comendo mal, não tá treinando, é uma pessoa que tende a procrastinar muito mais, ter mais pensamento acelerado, comer de forma compulsória e não ter, no geral, um desempenho cognitivo de forma excelente. Então, quando a gente tem um olhar para todos esses pilares de forma intencional, qualquer coisa que essa pessoa se propor a fazer, ela vai fazer melhor, inclusive trabalhar, ganhar dinheiro, estudar. E isso eu vejo que é um ponto delicado, porque muitas vezes as pessoas acabam sacrificando o sono, a parte de treino, para acabar estudando ou trabalhando mais. E claro que a gente tem que ter um cuidado aqui, porque cada um tem a sua realidade. Não é todo mundo que vai conseguir dormir 7, 8 horas, por exemplo, fazer pelo menos ali 1 hora de exercício por semana ou fazer algum exercício que seja, mas para aquelas pessoas que conseguem se organizar, é muito importante ela entender que ela fazer exercício, ela dormir bem, vai potencializar tanto o estudo dela, tanto a produtividade, porque uma coisa é você estar ocupado, outra coisa é você de fato estar conseguindo fazer as tarefas que você consegue fazer, que você se propôs a fazer, você está de fato lendo um conteúdo e absorvendo aquele conteúdo. Então, muitas vezes, essa sensação de você estar lendo, mas dispersa, não consegue reter o conteúdo que você está estudando, você desconcentrar muito fácil, você perder o foco nas coisas, isso são sinais e sintomas que a sua performance mental não está adequada. Então eu ofereço isso, como eu falei também, como uma motivação a mais, como um incentivo a mais da gente conseguir melhorar o nosso estilo de vida. Porque a partir do momento que a gente melhora os nossos hábitos, tudo em todas as áreas das nossas vidas tendem a melhorar, tendem a funcionar melhor e dessa forma, todos esses pilares, todo o método passa a fazer muito mais sentido, porque a gente entende, eu acho que de forma ainda mais importante, que não é algo que tu vai fazer por 1, 2, 3 meses e depois largar. Não é só um projeto verão, não é só um projeto para o casamento. É claro que essas coisas são bacanas e motivam, mas quando a gente entende que isso vai ajudar a gente a ser um profissional melhor, a ser um parceiro, um cônjuge, um marido, uma mulher melhor, e, enfim, ajudar em literalmente todas as áreas da nossa vida, isso vão se tornando ali camadas, a gente vai conseguindo construir uma fundação que vai fazer com que a gente consiga levar essas coisas à nossa vida de forma mais leve e com autonomia. Então você não vai precisar ficar sempre preso a uma prescrição de treino, sempre preso a uma prescrição de dieta, porque você já vai ter ali o bom senso, a capacidade de racionalizar e de conseguir incluir essas coisas no seu dia a dia de forma natural. Então, assim como, por exemplo, quando você viaja, é tão natural para você tomar banho e escovar o dente, quando a gente consegue racionalizar isso daqui, vai ser natural também ter consciência em relação à alimentação. E ter essa consciência nem sempre é você, por exemplo, comer tudo bonitinho numa viagem de férias. Pelo contrário, é você, eu tô consciente aqui que é um momento especial com meus amigos, com minha família e eu quero me propor, me ficar mais à vontade para comer literalmente o que eu quiser, ainda que eu saiba que do ponto de vista nutricional não são as melhores escolhas, mas beleza, tu vai lá, tu viaja, tu come e quando volta para tua rotina, você sabe que não precisa cortar carboidrato, não precisa fazer 5, 10 horas de aeróbio por dia, é só realmente você retomar o rumo e por já ter essa base bem consolidada, eventuais saídas não vão ter um peso importante também em relação ao resultado de gordura, de massa muscular, que a gente
gente sabe que é sim importante. E uma coisa que eu gosto de frisar aqui também é que a parte estética não é menos importante que a saúde, tá? As duas coisas eu considero com nível de importância equivalente. Só o que não é bacana é abrir mão de saúde priorizando a estética. Aí eu já acho que precisa ter uma conversa um pouco mais aprofundada. Mas você assumir para você que talvez o seu objetivo principal seja estética, eu acho que isso é tão importante, porque isso mexe com a autoestima, mexe com a forma que você se relaciona com seus parceiros, com seus amigos, ambiente de trabalho. Então, não ache que a parte estética, por exemplo, é necessariamente menos importante do que saúde. Dito isso, dentro da nossa plataforma, você vai ter acesso a ferramentas que vão te ajudar dentro de todos esses pilares. Essa daqui é apenas uma aula inicial, mas é uma das aulas ao mesmo tempo mais importante, porque eu acho que a partir dela a gente começa a criar esse olhar mais integrado das coisas e como as coisas sempre vão conversar entre si, e a importância da gente ter esse olhar mais amplo e não só ficar preso numa prescrição de dieta e exercício. Por hoje foi isso, te aguardo na próxima aula e caso você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, te aguardo então aqui dentro da nossa plataforma, o link está na descrição.